Então, né, vamos começar hoje nossa primeira aula remota do conteúdo números reais. Então, a gente vai pegar o nosso livro, nosso material. Então, o conteúdo vai se basear no material didático que a gente tem, né? Então, vamos começar aqui com o tópico números reais. Então, a gente sabe que o conjunto dos números reais ele vai ser formado pelo conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais eles são formados, né, por conjuntos, por números do tipo que podem ser transformados em uma fração, né, irredutível ou que tem uma dízima periódica também pode ser considerado um número racional. O conjunto dos números reais, como eu falei, é representado por esse R aqui, ó, com esse retângulozinho aqui. O conjunto dos números reais ele é formado pelos os números do conjunto dos racionais, que tem esse Q aqui, ó, e pelo conjunto dos números irracionais. Então vamos aqui. O conjunto dos números racionais, como o próprio nome diz, ele tem que ser feito por uma razão. Ou seja, o que seria essa razão? Ele seria formado por quê? Por A dividido por B, tá? Onde A é o numerador e B o denominador. Ou seja, um número que pode ser escrito em forma de fração. Ele pode ser positivo ou negativo, esse número, não tem problema, né? Um B, né, tem que ser diferente de zero. O B tem que ser diferente de zero, mas o A pode ser zero, não tem problema. Então, qualquer número inteiro, natural, ou até mesmo fracionário ou decimal pode ser escrito. Aí você pode perguntar, uma dízima periódica? Sim, se ele tiver período, ele é um número racional, né? Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Vocês sabem que eu sou muito fã dos exemplos. Exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo bem simples. O 2. O número 2. Esse seria um número racional, sim ou não? Ah, não sei, né? O 2 não é escrito em forma de fração. Mas se eu posso sim ou não escrever isso em forma de uma fração. Eu posso pegar o 2, lembrando sempre, né? Olha, uma fração ela tem o numerador e o denominador. Então, quando eu quero formar um número para ele virar uma fração, sempre o número que nos apresenta aí vai ser o denominador. O numerador, desculpa. Então, o 2 vai ser meu numerador. Aí, eu tenho que fazer aparecer, né? Traço de fração e tenho que fazer aparecer um denominador. Para esse aqui ser um denominador, eu posso dizer que o 1 é o meu denominador. Se eu fizer 2 dividido para 1, volta a ser o 2. Ou seja, esse 2 aqui é um número racional, sim. Aí é um racional positivo. Pode também ser negativo. Vou fazer outro exemplo. Vou pegar um simples, um menos 3. Menos 3, ele pode ser considerado um número racional. Para me fazer isso, eu tenho que fazer em forma de uma razão. Ou seja, em forma de uma fração. Vou pegar esse número que sempre que está aqui, ele vai ser o meu numerador. Então, vai ficar menos 3 sobre. Então, eu vou ter que transformar no denominador. Nada melhor que o denominador ser 1. Menos 3 dividido para 1, menos 3. Então, menos 3 sobre 1 também é um número racional. Vou fazer outro exemplo de número racional, né? Uma própria fração já, uma fração. 2 sétimos, né? No caso, 2 sétimos ou 2 sobre 7 também, não tem problema em falar. Aqui, ele já está na forma de uma fração irredutível. Então, se é uma fração, nada mais justo que ser um número racional. Outro exemplo, muito comum, os números decimais. Por exemplo, aquele 2,5. A prova que vocês tiram valendo 3, né? Nada mais justo. Um bom exemplo. 2,5. Se é um número decimal,
também pode ser considerado um número racional. Então, aqui são alguns exemplos de números racionais. Pode ser positivo ou negativo, né? Frações e números decimais. Conjunto dos números irracionais, né? Como eu é formado, se eu representar, né, por esse retângulozinho, eu é um i não formado de um retângulozinho, né? Seus principais números são as raízes quadráticas, né? Não exatas. Não exatas. Aí você vai dizer, então, as raízes quadradas exatas são exemplos de racionais e as não exatas são exemplos de irracionais. Aí, como é que eu vou saber se uma raiz quadrada é exata ou não? Né? A maioria são inexatas. Então, você sabendo as exatas, consequentemente você sabe as não exatas. Então, vamos fazer aqui uns exemplos. Primeiro exemplo. Raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? Então, é bem simples, né? 2. 2 vezes 2, 4. Logo, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Espero que você esteja com a tabuada na ponta da língua. Então, o mais simples que eu vou fazer é o quê? Vou fazer uma tabela das raízes quadráticas. Eu vou fazer 1 vezes 1, que é 1. Ou seja, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Vou fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, raiz quadrada de 4 é o 2. Vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4, 16. Estou escutando vocês falando, viu? Ou seja, raiz quadrada de 16 é 4. Então, a tabuada aqui. 5 vezes 5, 25. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 vezes 6, 36. Ou seja, a raiz quadrada de 36 é 6. 7 vezes 7, 49. Ou seja, a raiz quadrada de 49 é 7. 8 vezes 8, 64. Ou seja, raiz quadrada de 64 é 8. 9 vezes 9, 81. Deixa eu ver daqui, 81. Ou seja, raiz quadrada de 81 é 9. E o famoso 10 vezes 10 é 100. Ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10. Aí você vai perguntar. Aqui, ó, da raiz quadrada de 1, eu pulei para a raiz quadrada de 4. Do que é que a gente pode saber, né? A gente sabe que essas raízes são exatas. Se eu perguntar, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 vão estar aqui, né? Como eles não têm resposta, são raízes o quê? Não exatas. Se não tem raiz exata, é um número o quê? Irracional. Daqui para cá, ó, do 4 para o 9, a gente vai ter raiz quadrada do 5, raiz quadrada do 6, né? Então, vai ter a raiz quadrada do 5, a raiz quadrada do 6, a raiz quadrada do 7, a raiz quadrada do 8 não são exatas. Também são raízes não exatas no número irracional. E assim vai. Então, eu sabendo quais são as raízes exatas, consequentemente, eu sei as não exatas. Ok? Como eu falei, né?
os principais números irracionais são as raízes não exatas, né? Só que também a gente tem o π, exemplo, né? Que a gente sabe que o π ele vale aproximadamente 3,14. Por que eu digo aproximadamente? Por que eu digo aproximadamente, né? Ele tem esse igual e esse tiozinho aqui, ó. Porque ele não é 3,14. Ele não é uma dízima periódica. É uma dízima que não tem período. Né? Toda vida que um número não tiver período, né? Então ele não é uma dízima periódica. Porque depois desse quadro aqui vai ter infinitos números que não se repetem. Né? Então se ele não se repete, ele não tem período. Logo, ele não pode ter o que? Um padrão. Então por isso que o π ele é um número irracional também muito famoso, né? Então, agora vamos para a localização do número real na reta numérica, né? Então, vou pegar aqui minha régua bem bonitinha, vou fazer uma reta. A primeira coisa, vou localizar o centro da reta, o meio aqui, que é o 0. Então, para a direita vai estar os números positivos. Então, vai ter aqui, por exemplo, aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e infinito, né? Que é os números positivos. Tá? Representar com esse maisinho aqui. Para a esquerda do 0 vai estar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o infinito. Vou representar com esse menos aqui. Então, como a gente viu, né, que os principais exemplos dos números irracionais são as raízes não exatas e o π. Como é que eu vou localizar? Por exemplo, o π. Né, a gente viu que o π ele vale aproximadamente 3,14. Ou seja, olhando para essa reta aqui, o π ele vai ser escrito aonde? Já que ele é positivo, então ele tem que ficar desse lado positivo. E o π, se a gente for olhar aqui, por esse valor, ele é o quê? Ele é menor que o 4, confere? Mas ele é maior que o 3. Tá vendo? Então ele vai ficar nesse local aqui. E 3,14 é mais próximo do 4 ou do 3? É mais próximo do 3. Então eu posso dizer que o π ele está aqui. Confere? Né? Maior que o 3, menor que o 4, mais próximo do 3. E se fosse uma raiz não exata? Vamos fazer outro exemplo aqui. A raiz de 2 eu já sei que ele é um número irracional, né? E uma raiz não exata. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso dizer, eu vou pegar as raízes exatas que eu conheço, que são o quê? A raiz quadrada de 1 eu sei, a raiz quadrada de 4 eu também sei. Então, eu posso dizer que raiz de 2 ele é menor que raiz de 4. Aí você vai dizer, por que, professor, que ela é menor? O 2 não é menor que o 4, né? Então, a raiz quadrada do 2 vai ter que ser menor que a raiz quadrada do 4. E a raiz quadrada de 2 é maior do que a raiz quadrada de 1. Aí você vai dizer, por quê, né? O 2 não é maior do que o 1. Então, a raiz quadrada de 2 tem que ser maior do que a raiz quadrada de 1. Então, a raiz de 4, eu sei que ela vale 2. Né? Raiz quadrada. E a raiz de 1, eu sei que vale 1. Então, né? A raiz quadrada de 1 é 1. Logo, raiz quadrada de 2 é menor do que o 2 e maior do que o 1. Tá? Então, que intervalo é esse? Esse intervalo aqui, ó. Então, a raiz quadrada de 2 ela vai estar nesse intervalo aqui, ó. Vamos fazer outro exemplo aqui. Uma raiz quadrada de 7. Olha, né?
Então a gente conhece as raízes exatas. A raiz quadrada de 1, de 4. Aí depois de 4, 9, né? Então a raiz quadrada de 7, tá, ela é menor do que a raiz quadrada de 9. E consequentemente é maior do que a raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de 7 é menor. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Maior que? Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, raiz quadrada de 7 está no intervalo 2 e 3. Olha, está nesse intervalo aqui, ó. Pessoal, desculpa o barulho, né? Vocês sabem. O povo não está respeitando direito à quarentena. Então, é assim que a gente localiza os números real numa reta numérica. E os irracionais também podem ser colocados numa reta numérica. Obrigado. Então, né, pessoal? Terminamos a nossa aula por aqui. Espero que tenha ficado bem claro, né, a explicação. Tentei fazer o meu melhor. É a primeira vez, então vamos tentar melhorar sempre. Eu vou mandar a atividade proposta para vocês fazerem. Eu vou mandar em fotos ou em escrita mesmo para vocês. Obrigado pela atenção.